Fala aí galera, eu tô trazendo mais um teste para vocês com o Ryzen. Tô testando aqui, na verdade não é o Ryzen 7, não era essa caixa aqui, vai essa aqui mesmo. Eu tô testando... Tô trazendo os testes aqui com memórias. Na verdade eu tô testando a RX 580 Red Devil aqui da Power Color, um baita do modelo cavalo aqui da RX 580 que tá difícil de achar, tá mais rara do que ouro para você encontrar no mercado, literalmente por causa da mineração. Mas nós testamos aqui, aproveitamos a RX 580 e testamos um cenário um pouco diferente aqui com o Ryzen 5 1500X. Bom, falar um pouquinho sobre as memórias com o Ryzen. Muita gente vem falando aí da questão das memórias fazem diferença no Ryzen, porque isso, você precisa de uma memória cara para o Ryzen e, bom, resolvemos testar isso. E para saber qual que é a real diferença que faz com overclock nas memórias, com overclock no CPU e uma placa de vídeo mediana. Então não estou testando aqui com uma GTX 1080 Ti, estou testando com uma RX 580, que já seria uma placa bem equilibrada para o Ryzen 5 1500X. Para tentar ajudar um pouco a esclarecer essas dúvidas sobre memórias, nós fizemos aqui alguns testes com o Ryzen 5 1500X e com a RX 580. Então, um setup aí equilibrado, tá? Um CPU e uma placa de vídeo que se combinam, vamos dizer assim, na mesma faixa de preço e na faixa de desempenho. Então, além de aproveitar a RX 580 Red Devil aqui para fazer alguns testes, nós aproveitamos e testamos com a memória HyperX Fury 2133 MHz. Então, pegamos a memória de 2133, fizemos um overclock nela para 2666, então veja bem, é uma memória que não traz o XMP para 2666 e resolvemos fazer o teste com overclock de CPU apenas e overclock de CPU e memória para ver se esse mito, né, do poder oculto do Ryzen realmente se concretiza. Então vamos lá, eu testei aqui em três cenários. Primeiro com tudo em estoque, 2133 e o CPU em estoque, depois com overclock para 3.9 GHz e depois, em sequência, eu fiz 3.9 GHz e 2666 na memória. Então, galera, eu não consegui ainda um clock maior com essa memória. A gente ainda continua alguns testes aqui, mas eu ainda não consegui um clock maior nessas HyperX Fury. Então, nós trabalhamos com esse clock que, na verdade, é bem equilibrado e não é tão absurdo, né? Combinar uma memória de 3200 com o Ryzen 5 1500X, né, num setup de entrada, já começa a ser um pouco desequilibrado. Então, pensando aí num cenário intermediário, onde você compraria uma memória 2133, uma mais barata, ou iria para uma 2666, beleza? Eu separei alguns gráficos aqui para mostrar para vocês o desempenho em game, né? A progressão do FPS, como é o desempenho durante o game. Vocês vão notar aí que nos games teve uma pequena diferença de FPS de uma situação para outra, ou seja, em estoque, em overclock de CPU com memória 2133 e em overclock de 3.9 também e 2666 na memória. Então a variação aí depende muito de um game para o outro, como ele responde a esse overclock e acaba ficando muito próximo à média e à progressão do FPS. Então, por que fazer um overclock de memória? Por que fazer overclock de CPU? Em CSGO foi onde nós conseguimos demonstrar melhor isso. Como você pode notar ali, a média de FPS tem um ganho ali na casa dos 10 FPS, tanto a média quanto a mínima. Isso porque ali quem estava limitando, como eu disse, a CPU, né? Então, nesses casos, onde você encontra uma limitação, ou seja, a sua CPU não consegue empurrar a sua GPU no game, né, onde ela acaba sendo o limitador, é onde o overclock de memória, o overclock de CPU vão fazer a diferença. Tá? Então, tanto no overclock de CPU quanto no overclock de CPU e memória, nós tivemos ganhos ali, ganhos combinados. Mas, na maioria dos casos, ela se manteve igual. Então, por que fazer isso? Por que correr tanto atrás de uma memória com alta frequência? Bom, as respostas estão nesses testes aqui. Como você pode notar, o frame time é quem foi mais sensível às alterações na memória. Então, quando você faz um overclock de CPU, você já tem um ganho, uma melhoria, né, no frame time. Quando você faz um overclock de CPU e também na memória, né, a memória também acaba trazendo ganhos no frame time. Isso você vai sentir na fluidez do game. Tá? Então são aquelas coisas que você não vê, mas você sente. Tá? Então aquela dita fluidez do game é o resultado que acaba trazendo ali com as frequências mais altas.
Com as frequências ainda mais altas do que 3.200 MHz, nós teremos ganho. Ainda continua uma progressão de ganhos que eu vou trazer para vocês aqui no vídeo com o teste com o Ryzen 5 1600X, onde já começa a fazer um pouco mais de sentido combinar memórias mais caras. Agora falando de um CPU quad-core, né, 4 cores, 8 threads, não faz muito sentido você investir tanta grana assim em memória, tá? Se você está pensando em montar o setup agora. Se você puder investir em memórias, será ótimo, você também terá ganhos, né? Também vou fazer os testes aqui com 3.200 MHz para a gente ver qual vai ser o ganho de desempenho frente a 2666. Vamos fazer alguns testes aqui com memórias ainda. Em resumo, se você tem uma memória 2133, você já vai conseguir um bom desempenho com o Ryzen, tá? Então você vai conferir aí nos próximos vídeos também com o comparativo com o FX e o comparativo com o Ryzen, para você ver que mesmo em estoque, com tudo em estoque, nós temos um ganho de desempenho frente às gerações anteriores, tanto na média quanto na mínima, tá? Então é isso que você precisa levar em consideração. Se você está precisando de um CPU que vai empurrar mais em alguns games onde o seu antigo CPU era o limitador, primeiro veja se o Ryzen já não entrega isso em estoque. Se ele já entrega isso em estoque, se já supre isso, se a sua própria placa de vídeo acaba sendo o limitador, não tem por que você ficar tão desesperado com a questão das memórias. Claro que quanto mais, melhor, mas se fosse o caso, você ia comprar tudo do mais caro. Temos que ver o que cabe no orçamento. Tem também esse porém. As memórias 2133 de boa qualidade também conseguem um overclock. Lembrando que nós estamos aí com uma memória padrão 2133 e ela alcançou um overclock de memória aí para 2666, beleza, galera? Então é isso aí, apenas um teste rápido aqui, alguns resultados. Eu quero compartilhar com vocês aqui esse teste justamente para pegar algumas sugestões. Eu quero saber quais são as dúvidas, o que vocês querem ver nos testes, o que vocês sugerem que façamos aqui com os testes de memória, com os testes de CPU e também com os demais produtos que nós temos aqui disponíveis. Beleza, galera? Deixa aí no seu comentário, deixa aí a sua sugestão, diz aí o que você achou dos testes, o que você quer ver por aqui, qual a sua experiência, o que você achou dos resultados. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica ali no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixa aí o seu like. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima!